Oh, Boa noite. boa noite, Sabrine. E aí, gente? Todo mundo conhece Sabrine, é japonesa. Ah, Tô tentando fixar o tema aqui, mas eu não tô conseguindo. Deixa pra depois. E aí, Sabrine? Tá boa? Perdeu a missa, né, Sabrine? tudo bem, e você? Sua primeira live, qual é a emoção? Tô tremendo aqui. Começa a Ó, tomar água. eu já fiz várias lives até hoje, ó, fico nervosa, chá de camomila, até hoje. Esse negócio de conversar com a tela não é a mesma coisa que a gente conversar ao vivo, não. Numa roda de conversa, eu falaria assim, 3 horas tranquilamente, sem me preocupar com o que vão pensar de mim, mas aqui Ao vivo, né? diferente. Mas aí, passei para o papel nossas anotações, nossa conversa, né? Para a gente poder seguir, a gente combinou de falar. E primeira coisa, a gente curtir a musiquinha aqui. Eu queria propor, né, para todas que estamos aqui, né, eu, você e as meninas que estão online, a gente pensar. Não me desconcentra, não, gente. A gente pensar em consagrar, né, esse momento, essa nossa conversa, todo o entendimento que a gente tiver que adquirir, né, absorver, né, que o Espírito Santo venha a nosso favor, que ele esteja presente, né, no nosso coração agora, que venha participar conosco deste momento para nos iluminar nas palavras, né, naquilo que a gente vai discutir, também na partida aqui, né, as meninas que estão aqui também podem acrescentar para a gente fluir realmente esse assunto e para que muitas pessoas, né, recebam isso, né, de bom coração, né, que nós possamos ser instrumentos mesmo de Deus, né, é muito mais do que um trabalho, uma missão, né, Fabrício? Sim, com certeza. Então, vamos fazer uma oração e invocar o Espírito Santo? Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles E o vosso amor, assim, o fogo do amor, e tudo será criado. e tudo será criado, A terra. renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Ó amor. Deus, Espírito, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor. Amém. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, né, estamos numa roda de conversa, né? É online, mas é. E aí, Sabrina, como, né, o nosso tema é falar de buscar o parto, né? De correr atrás do parto, né? Será que parto é uma coisa tão difícil de alcançar, de conseguir? O que você já viu sobre isso? O que você fala? O que as pessoas te perguntam? Como é que é isso para você? Então, primeiro a gente tem que entender que o parto é algo natural e desejado por Deus, né? A própria palavra fala, é natural, é normal. Então, independente de, ainda que a gestante não esteja informada, ainda que ela não seja, vamos dizer assim, a fitness, aquela mulher assim super preparada, o corpo dela é capaz de dar à luz perfeitamente, ela buscando informação ou não. Isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Para já quebrar esse mito de que nem todas as mulheres são capazes, né? Nem todas as mulheres conseguem. É natural, né? É desejado por Deus. Toda mulher é capaz de dar à luz, exceto em, sim, são exceções bem extremas, né? Uhum. Por outro lado, entretanto, Contudo, né? toda. A gente precisa, todavia, a gente precisa levar em conta a nossa realidade hoje, né? Principalmente no Brasil. Como que está a nossa realidade em termos de obstetrícia? Nem tudo favorece para a mulher crer que ela é capaz de dar à luz. Então,
embora toda mulher seja capaz de dar à luz, ela também precisa fazer a parte dela, que é se informar, que é correr atrás, né? É o que eu Verdade. vejo hoje. Tem uma piadinha que eu vi em algum Instagram, não sei qual, que falava assim, que quais são as indicações reais de cesariana? Aí a primeira delas é assim, estar grávida no Brasil. É uma É, indicação real de cesariana. No Brasil, se você estiver grávida, já tem uma grande indicação de cesariana, de preferência com horário marcado, né? É, sim. nada contra, né? Mas como uma outra frase que eu vi também esses dias no Instagram de uma doula, achei muito interessante. Ela falava assim: eu jamais sou contra a cesariana. Eu sou contra a mentira que é colocada em favor dela, né? Ela é muito bem-vinda quando ela é bem aplicada, né? Mas quando ela vem carregada de um monte de farsas, de um monte de historinha, né? Às vezes ela é muito mais conveniente do que útil. Então a gente precisa entender isso e ter discernimento para isso, né? E tem gente que, nem sabia que estava grávida. Eu já vi aquelas séries que tem nos Estados Unidos, né? Eu não sabia que estava grávida. Tinha uma série assim que eu adorava assistir. Sempre gostei dessas loucuras. Eu lembro disso, eu assistia também. A pessoa tá lá limpando a casa, passando pano, e aí de repente escorrega, sente uma cólica. Poxa, nasceu um menino aqui, caiu uma criança aqui. A Bebê outra vai na frente do vaso sanitário. A outra vai no banheiro, era uma vontade de fazer número 2, não sei o que e tal. Poxa vida, aí um bebê, meu Deus, que loucura, né? E aí, essa mulher não fez um pré-natal, essa mulher nunca sentiu nada, não percebeu nenhuma mudança no seu corpo. Essa mulher tava, né, assim, literalmente vivendo a vida dela normal, como tem que ser, né? E Sim. aconteceu. E não precisou de médico, não fez exame, não tomou vacina, não, né? Nada. E aí, e tantas outras vão lá, contrata equipe, paga mil atividades físicas, né, para poder fazer durante a gestação, fica fitness, né? Contrata nutricionista, doula, médico particular, alguns contratam enfermeira obstétrica, né? Tão chique, montar uma equipe toda completa. E aí, no final das contas, às vezes não atinge o objetivo que a pessoa quis, às vezes a pessoa não teve discernimento para poder entender, né, aquilo que aconteceu. Às vezes ela teve um parto mesmo, vaginal, natural, às vezes, mas aquilo não passou, né, pelo intelecto, pelo psicológico da pessoa. Ou às vezes a pessoa precisou de uma cesariana e ficou frustrada, né? O que acontece muito com pessoas que não estão informadas, né, direito. Porque eu acho que a frustração não é parte do pacote, né? A frustração não pode acontecer. Quando a pessoa está bem preparada, quando a pessoa busca de verdade, ela precisa de passar por uma cirurgia, ela entende que aquilo foi útil, que aquilo foi bom para ela, aquilo foi bem para a saúde dela. Agora, a frustração, eu acho que pode ser uma falta de preparo, né? O que você acha? Então, vamos lá. Existem muitas gestantes que contratam esse rol de profissionais, né? Nutricionista, fisioterapeuta, ginecologista, obstetra, doula, enfermeira, fotógrafo, enfim, o que Fotógrafa, é extremamente importante. É óbvio que isso é muito importante. A gente não está aqui querendo tem que se preparar mesmo. dizer que isso, sim, com certeza, tem que se preparar mesmo. Só que a gestante muitas vezes acha que é só contratar e colocar, é como se colocasse o seu parto nas mãos desses profissionais. E aí ela contrata, né, o nutricionista, contrata tudo, nossa, eu vou fazer de tudo, né, que recomenda a saúde, enfim. Mas ela, no fundo dela, no íntimo dela, ela não quer, de verdade. No fundo, é algo meio que inconsciente, Vou né? empurrar a responsabilidade, né? Quer empurrar a responsabilidade. Por quê? Eu sempre falo, você pode me contratar como doula, mas eu não vou dar a luz por você, né? Você pode contratar um nutricionista, mas ele não vai mudar a sua alimentação por você. Você pode contratar fisioterapeuta, mas ela não vai fazer exercício por você, né? O parto acontece primeiro na sua mente, né? Se você não coloca uma determinada determinação
que você quer dar à luz e que você quer lutar pelo seu parto até o fim, não adianta contratar profissionais. Assim como eu conheço gestante que não teve quase profissional nenhum, nem doula teve, já acompanhei, assim, teve doula à distância, né? Já acompanhei gestante online de outra cidade, que ela conseguiu dar à luz sem minha presença, só com as orientações que eu dei à distância, ajudei o marido, numa cidade pequena, um plantonista, não teve esse tanto de profissional e conseguiu. Por quê? E a Ela coisa mais colocou na natural. cabeça dela que ela queria dar à luz, né? Se a gestação foi saudável, foi favorável, não tem porquê. Então, a gente tem que pontuar isso. Não adianta você contratar profissionais se no seu íntimo, no seu interior, você não está determinado a isso, né? Quando a gestante me procura, eu quero uma doula. Por que que você quer uma? Vamos ser sinceros aqui, vamos rasgar o véu. O que você acha bonito tirar foto com doula, Tá na você tá na moda moda, de doula. pra Você sabe postar. qual que é o trabalho do doula, né? A doula não é uma pessoa que fica ali fazendo massagem nas suas costas, né? Somente, né? Então você tem que ter no seu íntimo, no seu interior, essa certeza. Por que que você quer ter o parto normal? Por que que, né? Você entende a realidade do Brasil, que a gente tem que lutar contra o sistema, que a gente precisa seguir as orientações, né? Quando a gente orienta, olha, não está no momento certo no hospital, olha, faz isso, não faz aquilo. Você está disposto a seguir essas orientações? Porque só contratar a doula, mas também não seguir as recomendações que ela te dá é difícil. É lógico que a gestante é livre, né? A gente sempre deixa a gestante livre, a gente nunca vai obrigar a gestante a fazer aquilo que nós queremos, nunca, a gente nunca vai passar por cima da liberdade. É um direito da mulher, né, e do marido tomar as decisões que eles quiserem, a gente sempre vai respeitar. Entretanto, você precisa confiar também no que o te fala, né? Então a gente tem que entender que a gente está numa realidade difícil e que no seu íntimo você não tem esse desejo mesmo de ter um parto normal, você ir atrás, se informar, se preparar, não adianta você contratar os melhores profissionais, né? Esse rol de profissionais não vai acontecer, porque o parto acontece primeiro na sua cabeça, né? É o que eu vejo. Assim como eu disse, eu acompanhei gestantes de outra cidade, né? Eu não pude estar lá, condição assim bem precária, né? Ganhou com plantonista e a mulher conseguiu. Ela falou: não, eu vou dar luz, eu vou, né? Até o fim, vou fazer o que tem que ser feito. É lógico, como você disse, tem as situações que infelizmente não pode ter o parto normal, mas não foi culpa da mulher, né? Ela fez a parte dela. Então, quando a gente fala de determinada determinação, é isso. Assim como a gente tem uma determinação de passar numa prova, não, eu vou estudar para aquele concurso. Eu tenho uma determinação de emagrecer. A gente tem determinação para tantas coisas na nossa vida. Por que que, para o nascimento do nosso filho, a gente não tem essa determinação? E aí vem junto, né, essa história de comparar com outras situações. Eu gosto de pensar assim. Junto com a gravidez, parece que vem a situação da novidade, né? Ela vem aquele medo junto, né? Um medo, um medo, um medo, um medo, um medo, como se fosse uma coisa assim, só extraterrestre que fica grávida, né? Mulher normal, humana, não fica grávida. Então, assim, é coisa de outro mundo ficar grávida. Porque as pessoas têm medo de tudo que acontece na gravidez, né? Assim, se a boca rachar de frio, tem que perguntar pro médico se pode passar uma manteiga de cacau na boca. Gente, né? Assim, é uma coisa natural, né? O mundo é mundo e esses milhões de pessoas que existem no mundo, todos foram gerados e foram paridos, né? De alguma forma, todo mundo nasceu. Então, assim, muito antes de existir, né, todas as modernidades que a gente tem hoje, a fisiologia sempre aconteceu, né? Sempre estiveram ali as coisas naturais e tudo sempre aconteceu, né? Aconteciam problemas? Certamente. Como acontecem até hoje, certamente. Mas as coisas funcionam, né? As coisas funcionam e acontecem. Aí a mulher tem uma boa referência de um profissional, ou né, da equipe no geral, pega boas referências para poder, né, fazer o acompanhamento, e ela fica cega, parte daquela equipe que ela contrata, que ela confia assim, única e exclusivamente na palavra daqueles profissionais.
E aí, se o profissional falou A, e ela não pode falar A, ela tem que falar só A. Então, assim, né, ó, a coisa mais boba, assim, né, por exemplo, eu já escutei conselhos de médico que fala assim, quando você sentir que está em trabalho de parto, você não faz nada não, você fica quietinha, deitadinha, e você procura alguém para te chamar para te levar para o hospital. Então, assim, qualquer pessoa, principalmente as mulheres que já passaram por um pedaço do trabalho de parto, sabe que a única coisa que é impossível de fazer em trabalho de parto é ficar quieta, né? Deitado. Então, assim, a pessoa escuta umas coisas dessas e ela coloca como verdade na cabeça. Às vezes ela escutou isso e ela não estava nem grávida. E ela já fica com aquilo assim, não, o dia que eu ficar grávida, o dia que eu entrar no trabalho de parto, eu tenho que ficar quietinha. E aí, ela já sabe todos os conceitos, ela não estuda, ela não vai buscar outras informações, ela não partilha aquilo que ela está vivendo com outras pessoas, com mulheres que já passaram por isso, né? Às vezes até as mulheres da própria família podem ajudar, ou amigas, né, que estão vivendo a mesma fase, assim, no momento mais atual que ela, né? Não partilha. E aí a palavra de um profissional que falou uma bobagem com ela, mas ela não fazia ideia que aquilo era uma bobagem, ela também não questiona, ela não procura a segunda opinião, a terceira, a quarta, né? Ela não vai para a internet, a rede social tá aí para ajudar, assim, tem informação de graça, né? Tem cursos para você se preparar para parto aí. No Instagram, você dá uma navegada no Instagram de médico, doulas e tem tudo, tem tudo, tem tudo. Agora, o que não tem é a chavinha da cabeça e do coração, né? Não tem. Esse aí Exatamente. não tem como, né? Assim, Ah, você falou uma coisa muito importante. Na internet não tem a chave para a cabeça. Realmente, a internet, o que tem hoje, graças a Deus, de cursos, seja pago, seja gasta, curso gratuito, muito. YouTube, vídeos de doula, vídeos de médico. Gente, a informação está aí dada, né? A informação está aí de mão beijada. Conheço gestantes que nunca tiveram doula, nunca pagaram curso nenhum, mas tinha prepara tanta determinação que foi assistindo uma coisa de graça aqui, assistindo um vídeo aqui, baixando um book vai gratuito, no encontro, né? coisas de graça. Sim, a pessoa se muniu de informação. Mas o que você disse, cursos, conversas, ajuda, tem um limite, porque a gente não tem como entrar na mente humana, a gente não tem como entrar na mente de outra pessoa, né? Nem um psicólogo, ele pode estar ali sentado, te ajudando, te orientando, sua mãe, sua amiga, sua doula. Quem tem acesso à sua mente, somente você e Deus, né? Deus age na nossa consciência. Então, se você não abrir a chave da sua cabeça, não vai acontecer, não vai. E aí eu percebo muito isso conversando com algumas gestantes. Mas, Sabrine, e se acontecer isso? Ah, eu sou saudável, mas e se acontecer isso? Não, eu quero muito, mas e se? E aí eu vou conversando de si e si, né? Um por um. Vou tentando ver se esse medo, essa insegurança é racional, faz sentido, porque muitas vezes faz mesmo, né? E a gente tem que explicar. Não, se acontecer isso, nesse fato realmente tem que ser uma cesárea. Se acontecer isso, a gente vai para o plano B, enfim. Mas tem alguns ICs que não tem, assim, sentido, não tem razão. É simplesmente o medo pelo medo, a insegurança pela insegurança. Então, isso que você falou. Nenhum curso, nenhuma doula tem o poder de entrar na mente de uma mulher. Isso é a própria mulher que tem que estar determinada, né? Ela tem que acreditar que ela é capaz de dar à luz, se tiver tudo bem, e ela vai dar à luz independente do que acontecer, independente de qual médico que for, qual hospital que for. A Jane falou que, né, essa determinação tem que ser principalmente no particular, com certeza. O sistema de perdão, a obstetrícia na área particular, né, no Brasil, mais determinação ainda a mulher tem que ter. No SUS, até que priorizam, né, o parto normal e tudo mais, apesar de ser um parto muitas vezes violento, cheio de intervenção. Já o particular, a gente pode contar nos dedos as gestantes que conseguem dar luz no particular. Porque ali nas consultas já jogam um balde de água fria na mulher, né? Já vai
São tantas coisas que ela escuta ali na consulta, né? Por família, de amigos, enfim. Que ali ela já vai desacreditando na capacidade dela de dar luz. Então, se você tem que ter uma determinação para dar luz no público, no particular, você tem que ter uma determinação em Maior, dobro, né? verdade. Isso é uma questão de conveniência, né? Por quê? Qual é a diferença do sistema público e do sistema particular, né? Porque o sistema público você não tem um médico que é o seu médico, porque é assim, né? Você vai lá, né? Tem o horário da sua consulta, você agenda, você marca, o dia que você precisa de uma emergência, você vai na maternidade e quem está lá de plantão te atende e o médico faz o que tem que ser feito, né? Mas quando a gente fala do sistema particular, a gente está lidando com agendas, né, com coisas que são convenientes. Então a gente tem que pensar, né, nesses dois vieses aí. Existem profissionais bons que olham além disso? Existem. Mas para a gente poder conseguir alcançar a verdade, né, de um profissional assim, alcançar o bom trabalho de um profissional assim, a gente, antes de chegar nesse profissional, a gente já tem que estar munida de informação. Né? Não adianta chegar lá com cara de boba e começar a fazer perguntas para o médico pensando que ele vai, né, sentar com toda a paciência do mundo e explicar. Ele é um profissional, ele está ali para te atender bem, tudo, mas né, não é babá de ninguém, né? O meu trabalho, quem tem que fazer sou eu enquanto grávida, né? Então, assim, é assim como é para qualquer coisa nessa vida, né? Não é só no sistema da obstetrícia, não. Para qualquer coisa. Aquilo que eu quero, eu tenho que correr atrás. Quando eu preciso de um emprego, quando eu preciso de mandar fazer um serviço particular, de qualquer coisa, mandar consertar alguma coisa na minha casa, eu preciso entender o que é bom, o que não é bom, o que cabe, o que não cabe na minha parede, não sei o que, lá no meu banheiro eu vou reformar. Então, antes de eu ir lá no profissional e perguntar, eu tenho que saber, assim, quais são as referências de profissionais que fazem esse tipo de trabalho específico aqui. E é assim na minha vida, é assim na minha saúde, é assim nessa gestação específica, né? Então, assim, é uma questão de ser racional, né? E tomar responsabilidade para si, né? Quem é que está grávida? Né? Sou eu que estou grávida? Você que está grávida? Então, essa responsabilidade é sua, né? Muitas vezes essa mulher vai ter que levantar, né? Arregaçar as mangas e ir atrás por ela mesma, né? Buscar as referências que para ela fazem sentido, né? Aquilo que preenche, que fala diretamente com ela, né? O que eu consigo entender, o que eu não consigo entender, qual profissional, para mim, assim, ó, qual santo que bateu, né? Como diz. Então, assim, ó, eu dei certo com aquela pessoa, eu gosto de ouvir o que aquela pessoa fala, né? Então, tem gente que gosta de uma conversa mais manda, a gente fala assim, não, comigo tem que ser um papo reto, porque senão eu não vou entender, não sei o quê. Então, assim, cada um ache a pessoa que dá certo com o seu estilo. Mas é preciso buscar, né? É preciso ir atrás, né? Não é porque às vezes um profissional é elogiado por 20 mulheres que eu vou gostar dele. Às vezes eu vou gostar daquele profissional que é sem sal. Mas comigo eu entendo, comigo dá certo, comigo... Mas muito antes de pensar assim, o meu santo bateu com aquele profissional, eu tenho que saber assim, quais são as prioridades para mim, né? E aí eu elenco isso antes. Eu preciso saber disso antes e eu chego nesse profissional para confirmar aquilo que para mim é importante, né? E ali a gente vai crescer. Logicamente, ele é profissional, ele vai ter informações muito mais técnicas para poder te ajudar, te suprir né, e levar adiante o seu desejo. Mas é preciso assumir a responsabilidade, né? Não tem como a Rose que fala, né? Uma mulher gestante vai parir comigo ou semigo, né? Não precisa de dor, não precisa de marido, não precisa de médico, não precisa de nada. O corpo da mulher funciona, né? Toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer. Essa é a melhor de todas. Exatamente. Mas assim, é preciso se cercar de informações, né? Sim. A gente precisa nadar contra a correnteza. A gente não pode ser ingênua ao ponto de achar assim, eu quero contratar uma dor ali. Eu vejo muita ingenuidade mesmo. E a gente tem que ter muito, assim, como doula, muita caridade, muito cuidado como explicar isso para gestante, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser omissa. Eu vejo muita ingenuidade. Sabrina, mas foi o médico da minha avó, foi o médico da minha mãe, foi o médico da minha tia, e ele é um amor de pessoa, sempre nos tratou Se eu bem, não largar precisa o fazer médico, eu vou assim. magoar a família, né? Isso. Pode ser, sim, uma excelente pessoa, pode ter sido o médico da sua tataravó, mas não quer dizer que ele seja um profissional atualizado, que se baseie em evidências científicas,
que está ali pensando no seu bem, no seu interesse como gestante, às vezes pode estar até pensando, mas a formação que ele recebeu na faculdade não foi dessa, né, de apoiar o natural, né? Então, assim, tem que ter cuidado, né, com essa ingenuidade. E aí, a determinação de levar isso a sério. Por quê? Eu vejo gestantes tendo determinação no enxoval, né, no chá revelação. Não sou contra. Ensaios newborn, não sei o quê. Gastam uma fortuna. Mas, poxa, no nascimento do seu filho, né? Que é o momento que, dependendo da maneira que nasceu, pode deixar marcas, traumas na vida dele, na sua vida. Você não vai ter uma determinação, você não vai atrás disso, né? E muitas vezes isso é minado por causa do medo, né? Ah, eu sou fraca para dor, né? Ah, eu não vou suportar, né? A Jane tá falando, né? A gente tem que ter obediência no parto, né? Assim, por quê? Primeiro porque é fisiológico, natural e funciona, né? Mas antes desse primeiro ainda, alguém criou. Quem criou? Foi Deus que criou, né? Faz algum sentido isso? Será? Né? Eu acho que faz. Então, assim, a gente passa por dificuldades na vida, quem nunca passou, né? E quem nunca passou e quem foge de passar por isso, foge de se amadurecer, né? Foge de crescer como pessoa, foge de crescer na fé, né? Eu acho que são experiências, assim, que nós somos convidados a viver, que fugir dessa raia é perder uma grande oportunidade, sabe? Porque Deus escolhe poucos, né? Deus escolhe poucos. Quantas mulheres desejam uma gravidez e ainda não conseguiram? E quantas conseguem a gravidez, mas têm medo do que vai acontecer naquela gravidez, saber a oportunidade de estar pertinho, conectado com Deus, né? Assim, de viver. Nossa, gente, uma mulher grávida, ela é visitada por Deus a cada instante, duas vezes, né? Deus cuida da vida dela e Deus está tecendo uma vida naquele útero, naquele ventre. Então, assim, a presença de Deus na vida de uma mulher grávida assim, é de brilhar os olhos, né? Então é a oportunidade de estar perto, né, do Criador, de conversar, de ter intimidade mesmo com Deus. E Deus fala tanta coisa, né? Quanto a gente sabe silenciar para poder ouvir, para deixar aquilo entrar no coração, a gente consegue crescer, né? E amadurecer mesmo, assim, enquanto mulher, enquanto família, enquanto humanos mesmo, né? Assim, a gente passa a valorizar as pessoas da nossa família que sabem fazer sacrifícios, né? A gente passa a reconhecer outras pessoas de fora do nosso ciclo de amizades, de convívio familiar. A gente passa a reconhecer quanto Deus é grande, nós somos pequeninos, assim, né? Não é um grão de areia a nossa presença perto, né, do mar, que é Deus, daquela praia maravilhosa. Então, assim, Deus é gigante, né? O amor dele não tem comparação, né? Aquilo que Deus nos permite passar certamente é para o nosso amadurecimento, não tem dúvida disso. Sim. Então, assim, querer fugir disso, nossa, é perder uma grande oportunidade. Não tem dúvida disso. Com certeza. A gente, né, você já acompanhou muito mais partos que eu. Você vê, assim, o desenvolvimento de uma mulher num pré-natal, numa gestação, né, aquele acompanhamento que é feito. E depois que nasce o bebê, é outra mulher, né? É outra mulher. Você vê maturidade, você vê decisão, você vê coragem, você vê confiança, né? Acho que muito mais que tudo isso, a confiança em Deus, ela fica estreita mesmo, assim. Nossa, um laço muito forte. E eu acho que a gente deve buscar isso, né? Qual é a oportunidade que a gente tem de se aproximar de Deus que a gente vai fugir, né? Não faz sentido, né? E assim, hoje a gente vive, Alaine, num mundo muito do automático, né? Que é foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Então, hoje, se você tem uma dor de cabeça, já tem um remédio. Você está com fome, já tem um aplicativo, que o iFood te manda comida. Você quer ir a tal lugar, você tem o Uber. Então, nós nos tornamos pessoas imediatistas, né? E que tem o controle de tudo, né? A gente tem o controle de toda a situação, a gente não quer sofrer, né? E o parto é mergulhar naquilo que a gente não tem controle, Não tem é como. mergulhar no desconhecido, não tem controle. Existe uma diferença de ter controle no sentido
que a gente está falando aqui agora, de atrás, se informar, de lutar pelo parto, aquilo que compete a nós fazermos, né? Que a gente também não pode falar assim, seja o que Deus quiser. Eu já vi muitas gestantes falando. E não faz nada, deixa se levar, né? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas existe a questão de abandonar o controle no sentido, assim, de coisas que não tem como a gente mesmo agir, né? Na dor, em coisas que fogem do nosso domínio. Exemplo, o dia que a criança vai nascer. Não tem como a gente escolher, eu queria que fosse esse dia, não, eu queria que fosse no aniversário. Não tem como. É uma entrega, é uma confiança em Deus. Existe aquilo que é da nossa parte, que nós devemos ir atrás, não podemos ser omissas, lógico, né? E existe aquilo que não tem como a gente controlar, que é simplesmente se render e confiar em Deus, né? A questão da data do nascimento, se tudo vai sair conforme a gente quer. Eu quero um parto rápido, um parto sem dor. Tá, mas e se for um parto longo com dor? Lógico que tem vários auxílios, né, para aliviar a dor, graças a Deus, auxílios naturais, enfim. Mas e aí, se não for? Então, essa questão da gente querer estar no controle da nossa vida o tempo todo, né? De fugir da dor o tempo todo, de querer ter o controle de tudo, e fugir de uma oportunidade que a gente tem de amadurecer, né? E de estar mais íntimo de Deus, né? Verdade. Tem, assim, né? É muito ingênuo da nossa parte pensar que a gente tem controle sobre as coisas, né? A partir do momento que uma mulher descobre que está grávida, ela acha que ela domina aquela gestação, né? Que aquela gestação é dela, porque o filho é dela, porque não sei o quê, porque Deus confiou isso a ela, e é verdade. Mas o que ela fez para merecer uma gestação? Nada, né? Nada mesmo. Então, assim, a vida passa, a vida acontece enquanto a gente está trabalhando, fazendo as coisas, né? Os milagres da nossa vida acontecem quando a gente caminha. Eu gosto muito daquela passagem dos leprosos que foram curados enquanto iam se apresentar ao sacerdote, né? Então, assim, eles receberam uma palavra de cura, mas eles precisaram ir se apresentar. E enquanto eles caminhavam, os milagres foram acontecendo. Então, ninguém falou assim, deixa eu receber meu milagre aqui primeiro, depois que eu tiver bonitinho, curadinho, aí eu vou lá no sacerdote, né? Então, assim, depois que eu tiver tudo, né, dominado, aqui tudo certo, aí sim, né? E não é assim, né? A vida simplesmente acontece enquanto a gente trabalha, né? Enquanto a gente vive, né? E a gente tem que fazer aquilo que cabe a cada um. É muito óbvio, né? Assim, a gente fala mais do mesmo, é muito óbvio. Porque é viver aquilo que cada um tem que fazer mesmo. Então, assim, uma mulher grávida, o que ela tem que fazer? Cuidar-se, preparar-se, preparar a sua família, preparar o seu lar, né? Preparar o seu coração para aquela maternidade, para ela amadurecer. Mas que controle ela tem sobre a própria vida, gente? Eu não controlo, né, o meu pulmão, né, se expandindo para fazer a minha própria respiração. Eu tenho controle sobre a vida do meu filho que está no meu útero? Não tenho, né? Isso não cabe. Isso é muita ingenuidade pensar que controla isso, né? Então, assim, os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus, né? São, né, emprestados que Deus, né, nos permite cuidar, educar e devolver para Deus um dia mais santo. Então, eu tenho que fazer o melhor por isso. É uma grande missão. Não é uma missão pequena, é uma grande missão. Mas não é meu, né? É ter humildade para entender que eu preciso buscar o melhor para aquela criança, para aquela missão que eu estou sendo confiada. Não é a mim, não é, né, pessoalmente, enquanto mulher, não é para satisfazer os meus desejos. Eu tenho que ser mãe, eu preciso ser mãe, porque todo mundo aqui já é mãe, já tem um filho, 2 filhos. Então, assim, não é para ir preenchendo requisitos, né? É para viver aquilo que Deus tem solicitado de mim, né? Então, assim, a determinação, ela tá em obedecer, né? Eu acho que muito mais obediência e ser firme nesse propósito, porque sair disso é muito fácil, né? A gente é fraco, né? Não é fácil manter-se determinado. Muitas situações nós somos levados e questionados. Por que você faz isso? Por que dessa forma? Nossa, mas nesse tempo você vai ficar grávida. Nossa, mas não tinha
Ai, nossa, mas você nem mudou de casa ainda. Sabe, assim, são tantos mas, que não cabe às decisões, né, de cada um de nós tomar e pensar e admitir isso, que a gente realmente acha que tem controle sobre as coisas, né? Não é viver uma vida ao Deus dará, né, deixar a vida me levar, não. Mas é assumir as responsabilidades que cabem somente a mim, né? Então, muitas pessoas vão apoiar, ajudar, incentivar, mas também muitas pessoas vão fazer comentários que não vão acrescentar em nada, né? E aí, a gravidez, aquele filho que está sendo confiado é de quem, né? Quem que Deus chamou nessa missão, né? Então, assim, parar para refletir. Quem é que tem que realmente assumir as rédeas e tomar a decisão e ter uma determinação, né? Preciso pensar, né? Não só na vida, porque eu vou cuidar, porque eu vou levar meu filho em todos os sacramentos, vou proporcionar isso a ele, porque eu vou mantê-lo numa vida de catequese, não sei o que, é tudo, né? É tudo. A vida da criança começa quando ela tá lá no útero ainda, né? As decisões começam ali. Então, muito antes de você pensar em quem vai fazer isso, ou vai fazer aquilo por ela, quem vai ser o padrinho, minha comadre tá aqui comentando aqui, ó, quem vai ser o padrinho do meu filho, não sei o quê. Então, assim, muito antes. Quem é que vai tomar essa decisão enquanto ele tá aqui comigo, na minha barriga? Quem vai tomar a decisão de, de, de fazer o melhor pelo nascimento dele, pela chegada dele nesse mundo, né? Tô falando demais. Não, não. É muito bom ver essas coisas, que realmente, você falou, tem sentido. É muito bonito, né? Ficar grávida, dar à luz, né? Educar os filhos na fé. Mas a gente tem que fazer um exame de consciência, né? Para quem que a gente está fazendo isso? É só para os outros, né? E ter o discernimento, a sabedoria de filtrar os comentários, né? As grávidas. Muitas vezes a falta de apoio vem dentro de casa, né? Assim como uma pessoa às vezes quer fazer um regime e a família não ajuda, né? Em nada. Critica, faz piada, compra coisa assim que não vai ajudar na sua dieta, né? O parto é a mesma coisa, né? Que a gente está falando do parto. Nem todo mundo vai apoiar a sua decisão, né? Hoje, parto normal é loucura. A mulher que quer ter um parto normal é uma louca, né? Para que você vai sofrer? Desnecessário. Com toda a tecnologia que tem hoje. É ter esse discernimento e essa firmeza de se impor mesmo, lógico, né? Não precisa também ser grosso com as pessoas, mas saber se impor. É uma escolha minha, né? O parto é meu, o filho é meu, né? Antes de tudo é de Deus. E eu vou até o fim, vou lutar por essa decisão, eu quero isso. E não simplesmente ficar ouvindo, né? A avó, a amiga, a tia, infelizmente. Por mais que as pessoas nos amem, né? A nossa família, nem sempre tem os mesmos princípios que a gente, os desejos, enfim, né? E seria bom, Laine, você dar o seu testemunho, né? Porque o seu parto foi, assim, tem tudo a ver com esse tema, né? Determinada determinação. Você foi uma pessoa determinada mesmo a nadar contra a corrente, de fazer. Você fez por onde mesmo, né? Para você conseguir ter seu parto, né? Dado todas as circunstâncias que te aconteceram, né? Você poderia muito bem desistir, né? Ouvir outras pessoas, né? Então você podia dar o seu testemunho. Não tá no script, gente. Isso aqui não estava no script, mas eu veio aqui agora, eu lembrei. Né? Quantas horas ele? Quanto tempo nós temos? Eu tenho que dosar minhas palavras, eu falo demais. Quanto tempo tem? Será? Eu não vi a hora que a gente começou. A gente começou 9h30. Faz um resumo assim, do que você viveu e o que você fez para ir contra, né? Bem resumidamente, assim, alguns pontos, né? Nas duas gestações que eu passei, né? Que eu acho que a segunda eu tive muito mais determinação que a primeira. A primeira, né? Eu grávida da Júlia, eu ganhei a Júlia com 41 semanas e 3 dias. Então, assim, pra matar qualquer pessoa do coração, inclusive a dor. Ficava assim, não, tá tudo bem, tá tranquilo e tal. Tenho certeza que elas morriam do coração por trás, sabe? E assim, pensar que funciona, né? Que eu sempre pensei assim, meio louco meus pensamentos, né, gente? Mas assim, eu sempre pensei, se uma mulher, pensa bem o que eu tô pensando, se uma mulher sofrer um
passar por um desastre ambiental e ela ficar, né, abandonada, sozinha num lugar, uma ilha deserta, lá no Pico da Bituruna, e Valadares está inundado de enchente, por exemplo, e vai se completar os dias dessa gestação. E aí, o que vai acontecer com essa mulher? Né? O que vai acontecer? O neném nasce? Precisa de médico? Precisa de doula? Precisa do pai presente? Não, nasce, né? Então, assim, eu sempre tive essa certeza comigo, sabe? Isso nunca saiu do meu coração. Ah, eu não vou sentir meu trabalho de parto. Ah, eu não vou ter dilatação. Ah, não sei. Eu escutei muito isso de outras pessoas que passaram por essa situação. Mas eu nunca absorvi isso pra mim, sabe? Isso nunca entrou no meu coração assim. Não, comigo vai funcionar. Deus me fez num corpo saudável. Eu funciono, né? Eu tenho, né, um corpo perfeito, graças a Deus. Então, tudo funciona. Então, assim, eu sempre tive isso, essa confiança de que uma hora ou outra eu sabia que ia doer, né? Isso aí ninguém me enganou, falou que não ia doer mesmo, e dói, né? Dói mesmo, mas ninguém morre de dor de parto, né? Nunca vi ninguém morrer de dor de parto, dói pra caramba, mas passa. Então, assim, eu sempre tive essa certeza de que o momento chegaria e aconteceria. Então, isso é uma coisa que estava no meu coração, né? E esperei, né? Eu tinha medo de chegar nas 42 semanas, né? E sofrer pelo sistema, né? Pelas regras que nós somos impostas, né? Mas graças a Deus, né? Depois de 40 semanas completas, explode, né, Thaís? A barriga. Então, assim, eu rezava chorando. Eu não ficava na minha casa sorrindo. Ai, nossa, tá tudo bem. Não, não, você tá escutando musiquinha. Não, eu chorava, né? Eu chorava mesmo. Eu implorava pra Deus, assim, né? Só esqueceu de mim aqui. Não é possível, né? Não é possível. Mas, mas assim, eu fiz tudo que eu podia, né? Assim, todas as coisas naturais que eu conhecia, né? Que eu fui orientada que eu podia fazer. Tava dando volta lá na ilha, por 41 semanas, volta completa na ilha. Então, assim, eu não quis parar, porque eu sabia que eu precisava, né, fazer meu corpo funcionar. Então, assim, eu busquei isso, né? Poderia ter acontecido alguma coisa diferente do que eu planejei? Poderia. Mas eu estava estudando muito, eu tinha muita sede de entender isso, né? O Felipe, na gestação da Júlia, ele, no final, né, da gestação, depois que tudo passou, ele fala que ele se tornou um doulo, de tanto que eu obriguei ele a estudar. Então, assim, era vídeo atrás de vídeo, era artigo atrás de artigo, era tudo. Eu era a louca do estudo, né? Então, assim, seguia todo mundo, escutava todo mundo, perguntava todas as mulheres que eu sabia que tinha parido, assim, dos últimos 10 anos para cá, eu perguntava todas. Então, assim, eu busquei e isso funcionou comigo, né? Esse é o meu jeito. Então, assim, a minha receita às vezes não serve para outra, mas esse funciona para mim. Na minha segunda gestação, que não foi adiante, né? Eu engravidei e com 18 semanas eu descobri que eu tinha perdido. Então, eu percebi um sangramento, fui pro hospital e aí lá, né, diagnóstico de abortamento. E aí, assim, fiquei desconsolada. Eu tava com 4 meses, né? Quem imagina perder um bebê com 4 meses? Não, né? Você ainda fica meio assim até 3, né? Mas depois de 4, não. E aquilo caiu no meu colo, né? Então, chorei. Vivi uma noite, assim, de choro. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei assim: eu não fiz nada para merecer essa gestação e essa vida não pertence a mim, né? Deus estava me confiando esse filho que é dele. Então, a hora que ele quiser chamar, ele chama, né? Se meu filho tivesse que viver até os 80 anos, viveria, mas precisou viver até 18 semanas, né? Então, esse filho não é meu, é de Deus. E Deus quis ele lá. Então, eu aceitei isso. Fácil? Não, com muita racionalidade, porque o coração demorou a amadurecer isso. Mas aí foi o processo de esperar o meu corpo funcionar para esse parto também, né? Porque o que é prático? O que me foi oferecido lá no hospital? Ah, vou te dar um remédio, você vai ficar internada aqui. E com um determinado tempo vai acontecer o aborto, né? Esqueci a palavra. Espontâneo não, esqueci a palavra. Enfim, a indução, né, para o aborto acontecer, enfim. E aí eu falei, não, eu não quero isso, né? Se tá aqui, é porque tá aqui ainda. Então,
Para mim era como se eu tivesse, né, na minha cabeça, assim, emocionada demais, é como se eu tivesse interrompendo um processo. E isso eu não aceitava. E aí eu fui viver esse aborto, né? Muito difícil, né? Muito mais difícil do que chegar a 41 semanas e 3 dias. Muito mais. Porque eu escutei de tudo mesmo, de que eu ia morrer de infecção, de mas, como eu fui no parto, né, na gravidez da Júlia, eu também fui nessa segunda gravidez. Eu estudei tudo o que vocês pensarem sobre aborto. Então, assim, eu estava informada, né? Eu sabia do que eu poderia, o que eu não poderia esperar, que estava saudável ou não. Para mim, eu estava com informações, eu estava com respaldo médico, né? Eu não fui uma pessoa irresponsável. Eu busquei informações de profissionais, eu busquei, né? Não fui só para a internet, não. Busquei informações, eu fui avaliada, né? E eu fiz a minha escolha. Eu falei com o médico que eu não queria viver aquilo de forma induzida, eu queria viver aquilo de forma natural. E eu vivi, né? Muito pior do que 41 semanas e 3 dias, foram 15 dias de abortamento. Então, assim, tudo natural, graças a Deus, tudo saudável, né? Depois disso, meu corpo funcionando de forma muito natural, graças a Deus. E, assim, muita determinação. Não foi pouco, não. Mas a gente passa, sabe? E quanto isso foi bom para minha casa, para minha família, para mim, para o meu esposo, né? Enquanto a gente consegue perceber que Deus cuida de nós, né? Em cada detalhe. Nunca me revoltei com Deus porque Ele me deu um filho e me levou. Porque não me cabe fazer isso, sabe? É particular isso, e isso é de Deus, né? Eu tô aqui prestando um serviço para Ele, posso dizer assim, né? Então, determinar assim, qual é o objetivo, né, de cada um de nós aqui. E isso é particular, né, gente? Eu não estou dando receita minha, falando da minha experiência, para que ninguém. Ah, tem que ser assim. Isso é particular, né? Mas é buscar uma resposta mesmo, um consolo naquilo que Deus tem para minha vida, né? O que eu espero, o que eu posso fazer por isso, de que modo eu posso ser mais útil para Deus, né? Então, assim, se Deus me quer vivendo isso, fazendo isso, amadurecendo desta forma, eu não vou fugir dessa raia, não, assim, né? Foi muito difícil. Mas se eu precisar passar por isso de novo, eu não tenho uma segunda opção, sabe? Para mim é uma opção única, eu prefiro obedecer, né? É isso, resumindo. E interessante, Laine, eu sei que é um assunto difícil, né? Deve ser muito difícil de você falar, mas é interessante você, assim, que eu percebo que você podia muito bem, assim, se fechar na sua dor, né? No seu luto e pensar assim, tira logo, né? Já perdi, Acaba. né? Já morreu, tira logo, né? E você permitiu viver, né? Natural, né? Você permitiu, talvez como uma forma de cura para você, para o seu esposo, né? E lembrando que você também sentiu as dores, né? Sentiu as dores de um parto, né? De Você fato. tem, né? Como se fosse um parto comum. E a Thaís está falando, lembrou uma coisa aqui, né? Da sua primeira gestação, da Júlia, Eu que não tinha além de lembrado. você chegar em 41 semanas e 3 dias, você mudou de médico na última semana, né? Então, assim, é Com 38. determinação mesmo, né? Você foi atrás. Porque, né, eu era acompanhada por um médico que não, né, não falava as coisas que eu esperava que ele falasse, não me atendia da forma como eu esperava. Não que eu estava questionando o posicionamento dele enquanto médico, não, mas eu, enquanto gestante, tenho, né, as minhas determinações, os meus direitos. E se aquele profissional que me presta isso não me atende da forma como eu espero, eu sou cliente, né? Eu posso trocar, então não Um é fácil. parto com muitas emoções. Muitas emoções, tá doido? Nossa Senhora. Mas valeu cada segundo, sabe? Falo que, né, uma gestação, um parto saudável, de forma fisiológica que eu falo, né? Ela, ela traz benefícios muito maiores para o espírito, para o psicológico, né? Para a alegria que a gente carrega, do que para físico, né, mesmo, né? O físico funciona, é bom, a gente com dor, mas se recupera, né? Uma cirurgia, se você precisar passar por ela, você se recupera, né?
Agora, aquela ocitocina no coração, né, que a gente sente, que corre pelas veias, assim, de saber se eu fiz a coisa certa, eu dei o meu melhor, né? Independente do que aconteceu, eu fui até o último minuto, né? Eu busquei aquilo, assim, com todas as minhas forças, né? Não arreguei, vamos dizer assim. É isso, eu acho que é isso que é a principal determinação que a gente tem que buscar, né? Tem uma frase que eu acho legal que eu já ouvi, eu acho que foi alguma outra doula que fala, não sei aonde. Eu quero querer um parto, né? Tem gente que fala que quer querer, mas fica pensando se quer mesmo, né? Será que eu quero um parto, né? Porque querer ainda tá muito longe, né? Eu posso pensar em Hum, querer, eu posso desistir de querer, né? E eu posso ficar querendo querer, né? Agora, quando a pessoa não tem, né? Não fica rodeando nada, né? A pessoa vai direto ao ponto, eu quero isso, é isso aqui que me atende, outra coisa não me serve, né? Eu acho que isso preenche muito mais, né? E isso contagia, né? Quem tá ao redor. sim. Eu acho que, sim, para encerrar, resumindo, assim, sobre determinação, eu acho que uma pessoa que tem essa determinação, né, para o nascimento do seu filho, de buscar informar, de buscar no seu íntimo mesmo, né, querer mesmo ir atrás, não somente como você falou, eu quero parto normal. Vamos ver, né? Se não acontecer nada, a gente percebe que não tem aquela Vou tentar. convicção, né? E eu vou tentar. E quando a pessoa tem essa determinação, eu percebo, né? Eu não sou mãe ainda, né? Eu tenho um longo caminho para amadurecer na minha vida, assim, em muitos aspectos, mas o que eu vejo das mulheres que eu acompanhei, quando tem essa determinação, como isso reflete na sua vida em outros aspectos, né? Principalmente espiritual. Porque se você Total. tem essa determinação para fazer o melhor para você, para o seu filho, né? Que é ter um parto natural, um parto normal, você também vai ter essa determinação na vida cristã para fazer a vontade de Deus na sua vida. Né? Porque é uma pessoa com convicção, com firmeza, com a virtude da fortaleza, né? E isso também reflete na vida da pessoa em outros âmbitos, né? Então, assim, eu acho que o que fica aqui da live, que assim como a gente tem que ter determinação para uma dieta, para uma faculdade, enfim, hoje a gente tem determinação para tantas coisas, a gente tem que ter essa determinação para o parto, né? Principalmente na realidade que a gente vive hoje no Brasil. Não basta apenas querer, tem que lutar, tem que fazer por onde, tem que se informar Não e estou mentindo. acreditar no seu íntimo que você vai conseguir, né? Dentro das condições de cada uma, né? Não significa que lutar por um parto significa pagar por um parto, né? Tem gente que não pode pagar, né? E o dinheiro não determina tudo nessa hora, né? Lutar com aquilo que cabe dentro para cada um, né? Dentro da sua Sim, realidade. E é possível para todo mundo, né? Assim, Deus não nos dá sim, um dentro da sua realidade. de carregar, né? Cada um tem aquilo que é capaz de suportar. E isso não é desproporcional para ninguém, né? Deus dá a cada um a medida certa. Então, isso é particular, muito particular, né? É individual mesmo de cada mulher, de cada família, mas da mesma proporção tem que ser um coração, né, direcionado, um coração reto, né, que aponta para um único ideal, que não vai titubear, que não vai ficar fraco, né? Por aquilo que ouve, por aquilo que começa a sentir, pelo tempo que começa a demorar, né? Então, é uma certeza de que Deus está agindo e Deus não deixa de agir nunca, né? Do mesmo jeito que Ele plantou uma vida ali, uma alma naquela criança que está sendo gerada, Deus cuida do nascimento dela, Deus vai cuidar da vida dela, né? Fora do útero, Deus cuida de tudo, né? Deus dá alimento aos pássaros, né? Deus dá sustento às árvores, às flores. Por que Ele vai esquecer, né, de nós, né? Que somos imagem e semelhança. Então, não tem, assim, é duvidar, né? É duvidar. Buscar com muita certeza aquilo que Deus quer para cada um, independe da equipe profissional que vai estar do lado, né? É claro que é bom procurar ajuda especializada, né? Jamais fazer isso de forma desassistida, mas independente de quem seja,
a pessoa tem que querer em primeiro lugar, né? Não adianta passar a responsabilidade de querer isso para outra pessoa, né? Não adianta. Sim. Os filhos são confiados a uma mãe e a um pai, né? Não é um médico, não é uma amiga, não é o resto da família, não é uma mãe e um pai. Então são deles, né, que vem essa escolha, essa luta mesmo, né? Começar por tudo, né? Se preciso melhorar minha alimentação, que faça. Se preciso fazer exercícios, que faça. Se preciso, não importa o que tem que ser feito, que seja feito, né? Que Tá seja aí, mudar de médico na última semana, que seja. E atrás, né, Laine? capaz, né? Não, não arrumar desculpa, né? É não arrumar desculpa. Todo mundo é capaz, né? Não tem uma mulher que não consegue fazer isso, não. Mas é um coração direcionado, um coração que busca mesmo. É muito difícil, é turbulento, vamos dizer assim, né? Passar por situações, né? Não só de final de gestação, a gente passa por muitas coisas durante uma gestação, né? Que fazem enfraquecer, né? Ah, eu fiz um exame no meio da gestação que falou isso. Meu Deus, é agora, né? E isso não é o fim do jogo, né? Não, é para trabalhar, é para isso que pré-natal existe, é para descobrir algumas coisas que têm que ser ajustadas, né, no meio do caminho. Então, assim, é aproveitar as ferramentas que temos e usá-las para o alcance, né, do nosso objetivo mesmo. Perfeito. Então, Laine, acho que deu nosso tempo, né? É, Muito obrigada, né, pelo convite. Gostei muito. eu que te Sempre que agradeço. precisar, pode me chamar. Vamos fazer mais lives. E sempre que precisar de mim também como doula, eu tô aí também para te ajudar e você me ajudar, né? A gente tá aí para isso. Com certeza. Acabou que a gente, né, não se apresentou no início, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Sabrina, assim, né, do tempo que a gente ainda tem aí, das suas experiências, né? Você já trabalhou lá em Belo Horizonte, você já trabalhou em outras cidades, né? De todos os estilos de parto. Você já trabalhou no parto lá no Japão. Então, né, são riquezas que você vai aprendendo, mulheres que você vai vendo trazer ao mundo, né, o filho para Deus. Ai, o tempo tá acabando. Fala você, 20 segundos. Depois a gente vai partilhar Ai, de parto. é. Tá Vamos, acabando já? 17 segundos aqui. Ô, Ah, então gente, não vai dar para falar. a gente vai marcar a próxima. Beijo. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Vou encerrar para eu salvar. Beijo. Tchau, tchau.